Olá pessoal, estamos começando mais um papo aqui do AWC e hoje vocês já tiveram um momento de flipped classroom, né, que a gente fala, aquele momento de receber feedback, de apanhar um pouquinho e vocês trouxeram aí entrevistas que vocês fizeram, aprendizados que vocês tiveram e apanharam um pouquinho. E como fala o título desse papo, agora a coisa fica séria, né? Agora a gente vai colocar vocês muito no chão em termos de ter muita obsessão pelo usuário, entender muito bem o que você está fazendo, com quem que você está falando, e as nossas ferramentas entram muito forte aqui. Os nossos processos, eles são todos orientados para você ter muita disciplina em torno da construção do seu negócio. Então, agora a coisa fica séria. Bom, agenda do papo. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é esse User Obsession, que a gente tanto fala e tanto vai falar. Vou falar um pouco do Value Proposition Canvas, dar uma mergulhada nele e trazer uma ferramenta nova, que é o Jobs to be Done. É uma nova ferramenta que está sendo utilizada. E aí a gente vai aprofundar um pouco naquele nosso deck para falar um pouquinho do Problem Solution Fit, falar um pouquinho do Jobs to be Done, especificamente no contexto do deck para vocês preencherem ao longo do programa. Então, por que fala em User Obsession, né? Aqui no AWC, nossa mentalidade é totalmente focada em usuário. Nada de hype, nada de startup, sou descolado, essas coisas, não. Eu quero resolver a dor de um usuário. E o bom empreendedor é aquele que resolve bem a vida do usuário. A gente já está vendo aí um movimento de startups grande no Brasil e as que mais estão dando certo não são as que ficam fazendo festa, fazendo oba-oba. São aquelas que estão obcecadas por um usuário e lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, obsessão do usuário eu coloco aqui nesse slide. É preciso ser obcecado pelo usuário em um nível quase patológico. Isso aqui é uma frase que o Paul Graham, da Y Combinator, é meio que o ídolo da AWC, ele fala sobre o Steve Jobs. Ele fala que o Steve Jobs falava sobre você ser obcecado pelo usuário, você até utilizar a palavra obsession. E esse obsession, eles falam que é um nível de atenção ao usuário, um nível de personalização da sua solução para a dor do usuário num nível tão grande que às vezes até parece patológico, assim. Você é tão concentrado na dor do usuário que parece patológico. Os fundadores do Airbnb mesmo, eles falam que no programa que eles passaram na Y Combinator, eles não conversavam com ninguém, eles estavam sempre com fone de ouvido e todo mundo achava eles super arrogantes. E aí eles descobriram que esse fone de ouvido não era para se isolar, mas eles estavam ali conversando com clientes o dia inteiro. Eles estavam o dia inteiro com fone de ouvido conversando com os clientes, entrevistando, falando, recebendo feedbacks o dia inteiro. Isso é User Obsession, isso é ser obcecado realmente, num nível quase patológico. A primeira ferramenta aí que nos ajudam a orientar é esse Value Proposition Canvas. A gente separa bem esse lado direito do Value Proposition Canvas, que é uma ferramenta onde vocês vão ter que observar e colocar num espaço visual, né, os ganhos, as dores e as tarefas aí para o cliente, né? Então, quais são os ganhos? Quais são os benefícios que ele está buscando? O que ele está interessado? O que ele está atrás? Na parte de pains, quais são as dores? O que ele está querendo fugir até, né? Quais são os medos? Quais são as angústias? Estressa bem isso, faz faz uma lista bem grande, muitos itens, bem cheio mesmo. E aí você vê, né, quais são os jobs, assim, né? O que você está oferecendo de entrega, o que você está oferecendo de tarefa. E o importante é você estressar bastante. Às vezes não é só um usuário, às vezes você vai ter que fazer 3 desse círculo. A gente recomenda, inclusive no deck, vão ser 3 círculos desse Value Proposition Canvas. Então são 3 slides diferentes, que vocês vão ter que colocar pessoas diferentes. Então, às vezes é uma pessoa de 40 anos, classe alta, no outro vai ser uma outra pessoa, no outro vai ser um empresário. Então, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer perfis diferentes. Porque muitas vezes a nossa solução tem pessoas diferentes a serem atacadas. Não é só uma pessoa certa, tem perfis diferentes. Então, é bom você ter clareza dessas pessoas para entender o que você está oferecendo. E aí surge o termo persona, né? Persona vem de máscara mesmo, é o que você mostra para o mundo. E quando se busca entender o usuário, usa muito a ferramenta persona.
É uma representação de características desses usuários. Então, você vai fazer entrevista com 10 pessoas. E aí, dessas 10 pessoas, você percebeu que a maioria tem em média 36 anos. A sua persona, que é uma só, é o compilado disso tudo. É uma pessoa de 36 anos. Então, é uma representação de todo o aprendizado, de um padrão que você encontrou. E na persona você tem características diversas. Então, idade, sexo, hobbies, marca que consome, família, perfil, tem um monte de coisa. E tem essa concentração em características pessoais. Mas aí surgiu um professor de Harvard bem questionador, é um professor bem famoso lá, Clayton Christensen, é um dos grandes nomes de inovação do momento, e ele provocou o uso das personas com uma outra visão. Ele trouxe o conceito, ele trouxe o caso do milkshake, que o McDonald's contratou ele para fazer uma pesquisa para aumentar as vendas de milkshake e deram um volume de dados gigantescos para ele, dados demográficos. Olha, as pessoas são essas são as nossas personas, toda aquela ferramenta de coletar dado, idade, sexo, hobby, fez todo um processo ali. E ele olhou para aquilo e ele falou, cara, isso dá insights muito genéricos, isso não me ajuda a entender de verdade o usuário e melhorar a proposta, a oferta que eu estou dando. O que ele e o outro professor fizeram? Eles foram para a porta do McDonald's e começaram a observar. E aí nessa observação eles viram que tinha um volume de pessoas na parte da manhã, que tinha um fluxo ali. E aí eles começaram a pesquisar e entrevistar essas pessoas, começaram a entrevistar essas pessoas. O que elas estavam fazendo ali, por que elas estavam comprando aquele milkshake, qual que era aquele contexto de compra. E eles perceberam que essas pessoas, elas estavam no momento de ir para o trabalho, elas queriam consumir alguma coisa não muito pesada, porque já eram umas 9, 10 da manhã, então eles já iam almoçar por volta de meio-dia, 1h, então não podia ser algo tão pesado para atrapalhar o almoço, mas também tinha que ser alguma coisa que forrasse bem o estômago. Então tinha que aguentar até o almoço. E aí eles começaram a perguntar, mas você já tentou outra coisa? Além do milkshake, o que você já tentou consumir para substituir? E aí eles começaram a falar, olha, eu tentei um bagel, o bagel é tipo um pão que você coloca umas coisas, mas só que me atrapalhava na direção para o trabalho. Então no bagel você tem que colocar mesmo um creme, então você tem que molhar o bagel numa pasta. Eles falavam, cara, aí eu tinha que dirigir com a perna segurando o volante porque minhas duas mãos estavam ocupadas, não funcionou o bagel. Eu tentei contratar um pretzel, mas só que o pretzel era muito seco, era muito diferente. Aí eu tentei contratar um donuts, mas o donuts sujava a minha mão e derrubava coisa. Eu comprei um chocolate, mas o chocolate me fez sentir muito culpado que de manhã eu estava comendo um chocolate todo dia. Então ele começou a perceber que, no fundo, as pessoas contratam um produto para resolver a sua tarefa, né? É como se você estivesse num processo de recrutamento e seleção e você estava recrutando um candidato ideal para um trabalho a ser feito. Por isso, jobs to be done, trabalho a ser feito. Então, eles entenderam que o milkshake era o candidato ideal aí e com esses insights eles conseguiram modelar muita coisa. Eles conseguiram ter muitos insights sobre essa tarefa ideal. Então, o Jobs to be Done é definido por esse professor como algo que auxilia o usuário a fazer qualquer tipo de progresso. Vocês vão ver que tem outros exemplos que eu vou dar e está sempre em torno de algum progresso, seja aliviar uma dor, seja fazer alguma atividade específica. É sempre um progresso que ele está buscando na vida. Então, o progresso que ele estava buscando ali era suprir a fome. Era realmente, cara, eu preciso matar minha fome. E esse progresso ele sempre acontece numa circunstância específica. Então era de manhã, no trajeto de casa para o trabalho, tem toda uma circunstância até profissional aí. E tem um componente de complexidade. E a complexidade ele percebeu quando ele conversou com outras pessoas. Então, por exemplo, precisa me sustentar até o horário do almoço. Um contratou uma banana e a banana não sustentou. Precisa não sujar, precisa não me deixar culpado. Então tem uma complexidade até emocional aí. Precisa me ajudar a dirigir bem, eu não posso ocupar duas mãos. Então você vai entendendo que a contratação do milkshake
é uma contratação para suprir a fome de manhã e que tem todos uns componentes funcionais, sociais e emocionais nessa decisão. Então, por isso que se fala no Jobs to be Done, e esse caso do milkshake deu um insight para uma compreensão mais profunda do Jobs to be Done. Então, ele fala, cara, eu não compro um jornal de manhã porque eu sou uma pessoa de 48 anos que dirige um Honda, tenho tal altura, tenho tal padrão de consumo. Eu compro esse jornal de manhã porque começou a série de basquete do meu time e eu queria ver essas informações. Então tinha um progresso específico que eu queria cumprir numa circunstância específica com diversos fatores. Então é importante que vocês internalizem esse conceito de Jobs to be Done para avançar nesses exercícios aqui do AWC. E para facilitar, eu gosto da provocação que o professor faz, que é: imagina você filmando um documentário do usuário buscando esse progresso. O que acontece nesse documentário? O que ele está buscando? Quais são as sensações envolvidas? Quais são os pains e os gains envolvidos nesse processo? O exemplo 1 é o uso do cigarro. Então, o que a pessoa faz no trabalho quando ela está indo fumar? Na circunstância trabalho, quando a pessoa para fumar. Possivelmente ela está querendo dar um break no trabalho, está meio cansativa, ela vai sair para fumar. Tem um componente social ali, então vai encontrar outras pessoas no fumódromo e vai conversar, vai relaxar. Tem um componente aí até de prazer, de relaxamento, de ter contato com coisas, com até a nicotina ali, que libera um pouco de prazer. E se você ficar pensando no cigarro, no mercado do cigarro, você vai sempre ficar pensando, eu vou mudar o sabor, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Mas quando você coloca uma ótica do Jobs to be Done, o professor até fala, você percebe que às vezes o Facebook é um concorrente direto, que em vez de fazer a pausa para fumar, a pessoa faz a pausa para abrir o Facebook, às vezes ela vai ver alguma coisa, ver uma notificação que vai alegrar ela, ver alguma coisa interessante, isso vai dar um prazer e tem um componente social ali também. Então no Job to be Done, o cigarro e o Facebook eles estão bem próximos e é importante você se atentar a isso porque isso te ajuda a pensar no concorrente, a pensar em todas as suas estratégias. Nisso tem a provocação que os mercados similares te limitam. Se você olhasse só para o cigarro, você ia estar muito limitada a algumas funcionalidades. Então você tem que pensar na circunstância, você tem que pensar em todo o processo, imaginando que você está filmando um documentário da pessoa indo fumar um cigarro. O exemplo 2, que é um exemplo bem clássico, é pregar um quadro na parede, né? Então como é que é essa circunstância? A pessoa está querendo ali, ela está querendo decorar a casa dela, ela comprou uns quadros, possivelmente a casa é nova porque ela está naquele momento de decoração e ela não quer fazer sujeira, ela já teve muita dor de cabeça na reforma e aí furar uma parede para ela é meio loucura porque às vezes ela já colocou os móveis e vai cair poeira, tem todo um processo aí no pregar o quadro que não fala sobre a furadeira que você vai comprar para furar o quadro. Tem todo esse processo maior e a 3M achou isso muito bem, com aquelas fitas adesivas para colar, para resolver esse trabalho. Então, poxa, eu elimino toda essa tarefa. Porém, aqui, a energia desse interesse de contratar essa nova solução, no caso a fita da 3M, ela tem que ser maior do que a energia da inércia, tipo, eu não vou fazer nada, nem vou colar o quadro. E também o medo de mudança, do tipo, eu estou tão acostumado com a furadeira que eu vou ficar aqui. Por exemplo, a 3M ela passa por esse desafio nesse momento, porque às vezes o medo do quadro cair com aquela fita, poxa, mas a fita não aguenta um ano, eu tive amigos que tiveram um quadro que caiu, eu não vou colocar. Então, por mais que a 3M esteja atacando esse mesmo mercado, ela está enfrentando aí um medo de mudança. Um medo de tipo, nossa, mas se eu colocar isso e quebrar, talvez seja melhor eu furar mesmo. Ou então talvez seja melhor eu nem colocar nada, eu coloco o quadro em outro lugar, eu vejo o que fazer com o quadro, coloco um outro jeito de decoração. E essa inércia às vezes atrasa a decisão do usuário por 1, 2 anos. Então, entender essa circunstância do Jobs to be Done te ajuda a provocar esse processo de contratação. Um jeito de encontrar Jobs to be Done, encontrar tarefas que geralmente ocorre muitas pessoas encontram Jobs to be Done nas tarefas do próprio dia a dia. Então elas estão querendo resolver alguma coisa e nada resolve, nada funciona. Eu tentei contratar um monte de outras coisas, mas ninguém está resolvendo, então eu vou criar minha própria solução. Isso acontece bastante.
Facebook, Zuckerberg lá em Harvard. Observar as gambiarras que as pessoas fazem. Então, qual que está sendo a gambiarra aqui? Se tem gambiarra é porque isso não está sendo solucionado direito. Se tem gambiarra, tem oportunidade de mercado. O não consumo, então as pessoas não estão consumindo, é tão ruim. Por exemplo, tem soluções tecnológicas que elas ainda são tão ruins, sei lá, realidade virtual. Ainda está tão distante de uma experiência muito, muito legal que, cara, eu nem vou comprar. E é por isso que a Samsung e outras investem tanto no desenvolvimento de aplicativos e de soluções. Então, na ausência de algo realmente bom, atrapalha bastante e gera oportunidades de jobs to be done. Procura coisas que as pessoas... Procura no seu trabalho. O que as pessoas não estão querendo fazer? O que as pessoas estão fugindo, estão procrastinando, estão reclamando? Olha para isso porque às vezes tem mercado. Quais são os modos não usuais que as pessoas estão usando produtos? Então, tem gente que está usando o computador para ser um relógio descolado, igual o Mac faz bem. O Mac tem um reloginho todo descolado. Tem gente que está usando alguma coisa para fazer um suporte e ela não servia para isso. Poxa, será que não tem mercado aí? Então, entender muitas vezes os modos não usuais que as pessoas estão utilizando no seu produto é um jeito de ter um insight. Mas aqui são as provocações mais genéricas para você olhar possíveis jobs to be done, possíveis oportunidades de mercado. É sempre bom você estar atento. Então, nas entrevistas, às vezes perguntar, tipo, mas quais gambiarras você faz aqui no seu laboratório, caso a solução seja para laboratório? Quais são as gambiarras que você faz aqui no seu trabalho? Quais são suas reclamações? Qual que é o maior problema que tem aqui? Isso ajuda a você construir e encontrar jobs to be done nesse contexto que você está explorando. Sempre se pergunte, gente, qual o progresso que o usuário está buscando? Qual que é a circunstância? Qual que é a complexidade social, funcional, emocional envolvida? Quais os obstáculos existem para ela resolver hoje? Então, o que impede de resolver hoje? Será que ela tem filho que está atrapalhando ela fazer esse movimento? Será que, às vezes, poxa, o filho tem alergia a pó, então eu não posso furar a parede? Então, ali eu tenho aí um obstáculo. Será que o que eu consigo resolver? Eu consigo colocar um aspirador de pó dentro da furadeira, que é o que alguns têm feito? O que ele já tentou fazer? Eu acho que a pergunta mais importante é o que ele já tentou fazer para resolver. Foi no caso do milkshake, eu contratei o chocolate, eu contratei isso e aquilo. E nisso você tem muito insight. Então tenha isso em mente na construção do seu Jobs to be Done. E agora a gente vai para aquele deck, para a continuação do nosso deck, falando um pouquinho do Jobs to be Done, falando um pouquinho desse value proposition. Então, você vai ter o deck com a esfera lá do Value Proposition Canvas e vai ter Gains, Pains e o Customer Jobs, né? Então, as perguntas em torno que você vai ter que responder é quais são as dores mais destacadas nessa circunstância? O que a pessoa mais fala que é dor? O que ela mais reclama? Quais são os ganhos e benefícios que ela está buscando? Ela está buscando ficar bem para o chefe? Ela está buscando chamar a atenção da família? Ela está buscando um olhar alegre de alguém? O que ela está buscando? E aí, qual que é a tarefa que eu encontrei que encaixa com essas dores e benefícios mais atrativos, né? Então você vai ter essa ferramenta e você vai construir, você vai ter que construir 3 dessas, vocês vão ver aí, são 3 slides, vocês vão ter que construir value propositions de clientes diferentes, de possíveis arquétipos diferentes. E aí você tem o arquétipo específico do Jobs to be Done. Então são perguntas que a gente construiu esse deck em cima do livro, em cima dos artigos do professor Clayton Christensen, para te orientar na construção. Então você vai ter aí 3 slides para cada arquétipo do Jobs to be Done que você vai ter que responder, que você vai ter que construir, porque na hora de apresentar, na hora do Flipped Classroom, na hora de reunião com o monitor, ele vai te perguntando essas coisas e ele vai bater nessas coisas, ele vai te questionar. Então o primeiro slide vai ser qual dor e necessidade eu estou focado, qual tarefa implícita nessa dor, qual que é o progresso que ele busca, quais são os aspectos importantes da rotina. Vocês vão ver que tem explicações abaixo de cada pergunta para nortear. Depois a gente vai ter um elemento sobre as soluções que ele usa hoje, né? Que é qual solução ele emprega para resolver a dor hoje, quais ele já tentou empregar, então olhar para o passado, como é que foi, por que não deu certo, quais as características desse arquétipo impactam,
Aí é um pouquinho de pergunta sobre persona, né? Quais características desse arquétipo te dão insights? Então, será que a idade, renda, hobby, medo, sonho ajuda você a entender? Mas é só uma pergunta. Agora a gente foca muito mais no job to be done, assim. E por fim, o que eu pretendo oferecer para solucionar isso? Por que ela empregaria a minha solução em vez da atual, né? Então, como é que eu ganho da solução atual? Emocionalmente, o que significa a minha solução para essa pessoa? Qual que é o custo de abraçar minha solução? O custo de mudança, né? Como é que ela vai migrar? E quais são as barreiras e sabotadores? Quais as alavancas e influenciadores? Então, vocês vão ter 3 de cada um. E nesses 3 de cada um, vocês vão construir o arquétipo do Jobs to be Done. A intenção é que vocês construam esse arquétipo para tomar muita porrada, para apanhar mesmo e ir melhorando. E aí o Diogo vai falar mais para frente como é que você vai construir todo o processo de Customer Discovery, de descoberta do seu cliente. Ele utiliza todo esse deck e passa por outros elementos do processo que o Diogo vai explicar direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam encontrar Jobs to be Done bem claros e ajudem vocês a pensar em bons produtos. Até mais, gente!